Tem coisas que a gente carrega sem saber que está carregando. Ficam guardadas num lugar do peito que não tem nome certo. Não é mágoa, não é raiva, não é tristeza. É uma mistura das três que vai se assentando devagar, como poeira em móvel velho, até o dia em que alguém passa o dedo e mostra tudo o que estava lá. Meu nome é Juraci Ferreira Albuquerque. Tenho 66 anos. Cabelo branco, mãos de quem trabalhou a vida inteira e uma história que demorei meses para conseguir contar sem que a voz falhasse no meio. Não estou aqui para te pedir pena. Não preciso disso. Estou aqui porque sei que tem muita gente que já sentiu o que eu senti. Aquela sensação de ser invisível dentro da própria família, de sorrir em foto de domingo e chegar em casa com um peso que não tem nome. Se você já sentiu isso alguma vez, então o que eu vou contar vai tocar em algum lugar que você pensou que havia cicatrizado. Então me acompanha, porque essa história começa com um corredor branco de hospital e um embrulho de papel de seda nas mãos. E não termina onde a maioria das pessoas esperaria. Era uma quinta-feira de março. Cedo ainda, daquele tipo de manhã que em Santos chega com um vento úmido que entra pela janela antes mesmo do sol. Eu havia dormido mal. Faz tempo que durmo mal quando estou ansiosa. E naquela semana, a ansiedade tinha outro peso. Era de alegria também. Daquele tipo que aperta o peito por excesso e não por falta. Meu neto estava prestes a chegar ao mundo. O primeiro. O único até então. O menino que eu já amava antes mesmo de conhecer o rosto. Quando a mensagem apareceu no celular, era do meu filho Rodrigo, às 6h02 da manhã, eu já estava acordada. Sentada na beira da cama, com o cabelo ainda solto e o coração na garganta. A mensagem dizia apenas: "Mãe, tá acontecendo." 5 palavras. Mas para mim eram as 5 palavras mais importantes que eu havia lido em muitos anos. Me levantei, tomei banho rápido, passei batom. Uma coisa que eu não fazia em semana de dia útil há não sei quanto tempo, porque quando a gente mora sozinha, vai esquecendo essas pequenas cerimônias, esses rituais que a gente só faz quando vai ser vista. Mas naquele dia eu queria estar bonita. Queria que a primeira foto ao lado do meu neto fosse de uma avó que se arrumou para recebê-lo, que se preparou, que fez questão. Peguei o embrulho que estava sobre a cadeira do quarto desde a semana anterior. Um macacão branco com elefantinhos azuis bordados na gola, que eu havia escolhido numa lojinha do centro, depois de passar por 3 lugares diferentes, até encontrar um que parecesse suficientemente especial para a ocasião. Lavei a mão com sabão neutro, passei com ferro morno, com cuidado para não marcar o bordado. Dobrei com capricho e embrulhei num papel de seda branco com uma fitinha celeste. Podia parecer exagero. Para mim não era. Era o jeito que eu tinha de dizer para aquele menino que ainda nem havia nascido. Você é esperado. Você tem avó. Você tem alguém que te ama antes mesmo de te conhecer. Peguei o ônibus das 7. Cheguei ao hospital às 7h40. A maternidade tinha esse cheiro específico que os hospitais têm. Álcool, ar-condicionado, aquela asepsia que ao mesmo tempo acalma e aperta. Pedi informação na recepção, peguei o elevador do ala B, subi ao 3º andar e caminhei pelo corredor com um embrulho bem seguro nas mãos. Eu me lembro de cada detalhe daquele corredor. As paredes brancas com um friso verde claro perto do teto. O linóleo cinza no chão que amortecia o som dos passos. Uma maca vazia encostada contra a parede do lado esquerdo. Uma enfermeira de jaleco azul que passou por mim sem olhar. E o som abafado de um bebê chorando atrás de uma porta fechada. Um choro novo, recente, daquele tipo que a gente reconhece imediatamente como sendo de recém-chegado, diferente de qualquer outro choro no mundo. O quarto de Patrícia era o de número 312. Quando cheguei perto, ouvi vozes lá dentro. Parei um segundo. Respirei fundo. Não de nervoso, mas daquele jeito que a gente respira antes de um momento que sabe que vai ser importante. E bati de leve. 2 batidinhas gentis, como se eu não quisesse atrapalhar. A porta se abriu. Não foi Rodrigo quem apareceu. Não foi uma enfermeira. Foi ela, Patrícia. Minha nora, que havia dado à luz horas antes, estava de pé na soleira da porta com o cabelo escovado e uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que hoje, com tudo que aprendi depois, sei chamar pelo nome certo.
Era a expressão de alguém que havia ensaiado aquele momento, que sabia exatamente o que ia dizer e havia decidido que era aquela a hora. Ela me olhou. Demorou 1 segundo, aquele tipo de segundo que parece mais comprido do que é, onde a gente consegue notar detalhes que normalmente passariam despercebidos. O jeito que ela cruzou os braços, o quanto ela estava próxima da soleira, como se fosse uma fronteira que ela havia traçado e não deixaria eu cruzar. E então disse, com uma voz baixa, firme, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma desculpa, que eu não ia entrar ali. Que se eu não fosse embora por vontade própria, ela saía daquele quarto com o bebê nos braços e chamava o segurança. Eu fiquei parada. Não por fraqueza. Fiquei parada porque meu cérebro simplesmente não conseguiu processar aquilo num primeiro momento. É que quando a gente passa anos construindo uma relação, ou tentando construir, quando engole desaforo em silêncio e sorri nas reuniões de família e manda mensagem de bom dia que fica no visto, quando faz tudo isso acreditando que um dia as coisas vão melhorar, a gente simplesmente não está preparada para o momento em que a máscara cai de vez. Não tem como se preparar. Ele simplesmente chega. Olhei por cima do ombro dela. Rodrigo estava ao fundo do quarto, sentado numa cadeira ao lado da cama, com um embrulho azul nos braços. Meu filho, com meu neto nos braços, pela primeira vez na vida. Aquela imagem, um pai segurando o filho recém-nascido, é uma das imagens mais bonitas que existem no mundo. E eu não conseguia sentir a beleza dela, porque eu precisava que ele me olhasse. Precisava que se levantasse, que dissesse qualquer coisa, que fosse até a porta e dissesse: Patrícia, para, essa é minha mãe. Ele me olhou e abaixou a cabeça. Tem um silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. Não é o silêncio de quem não sabe o que dizer. É o silêncio de quem sabe, escolheu e decidiu ficar quieto assim mesmo. Rodrigo sabia o que estava acontecendo naquele quarto. Estava presente em cada palavra que a esposa disse. E a escolha que ele fez, naquele exato instante, foi a de ficar na cadeira, olhar para o chão, me deixar ali, do lado de fora, segurando um embrulho de papel de seda que de repente pesava mais do que eu conseguia entender. Eu não gritei, não chorei, não fiz o escândalo que, e isso eu preciso que você entenda bem, eu tinha todo o direito de fazer. Segurei o embrulho com as 2 mãos, virei as costas e comecei a caminhar. O corredor que havia parecido curto na ida pareceu interminável na volta. Cada passo era pesado de um jeito que não tem como explicar para quem nunca sentiu. Não era dor física, era aquela sensação de que o chão te prende, de que cada movimento custa mais do que deveria. Uma enfermeira passou por mim e me olhou com uma expressão que eu reconheci imediatamente. Era pena. Ela havia visto o que aconteceu, ou pelo menos parte. Eu fingi que não percebi. Mantive o queixo levantado, não por vaidade, não por orgulho, mas porque se eu deixasse o queixo cair, eu sabia que o resto viria junto, e eu não ia me desfazer naquele corredor. Apertei o botão do elevador. Esperei. As portas abriram. Entrei. Apertei o botão do térreo. E quando as portas fecharam e eu fiquei sozinha naquele espelho pequeno e frio que todo elevador de hospital tem, me vi pela primeira vez desde que havia saído de casa naquela manhã. Vi uma senhora de 66 anos com cabelo branco arrumado, batom passado com cuidado, embrulho de papel de seda celeste nas mãos. Vi os olhos que ainda não estavam chorando, mas que carregavam aquela película fina e transparente que antecede tudo. Vi o queixo que tremia levemente, apesar de todos os meus esforços para segurá-lo. E então entendi, com uma clareza que só vem nos momentos mais duros da vida, o que havia acabado de acontecer. Não fui impedida de entrar num quarto de hospital. Não fui vítima de uma briga passageira entre nora e sogra, daquelas que todo mundo tem e que o tempo resolve. O que aconteceu naquele corredor foi diferente. Foi uma mensagem deliberada, planejada, entregue na frente do meu filho que ficou em silêncio. Eu não fazia parte daquela família. Nunca havia feito aos olhos dela. E Rodrigo havia concordado com isso sem dizer uma palavra. As portas do elevador abriram. Eu saí. Peguei o ônibus de volta. Não me lembro do trajeto. Lembro que era uma linha que eu conheço há 30 anos, mas naquele dia os pontos passavam como em sonho, sem ancorar.
Me lembro de descer na minha parada, de caminhar as 2 quadras com o embrulho no braço, de sentir o cheiro de maresia que vem do canal próximo, misturado com o café de alguma padaria aberta, de abrir o portão de ferro da minha casa, aquele que range sempre no mesmo ponto, por mais que eu tente consertar. Entrei pela porta dos fundos, como sempre faço. Coloquei o embrulho sobre a mesa da cozinha. Sentei na cadeira de madeira escura que fica na cabeceira dessa mesa, o mesmo lugar onde tomo café há mais de 30 anos. O mesmo lugar onde tomei café com Edivaldo antes de ele ir embora. Onde tomei café com Rodrigo nas manhãs de exame. Onde tomei café sozinha em tantos domingos que perdi a conta. Coloquei as mãos no colo. E fiquei olhando para a parede em frente sem nenhum pensamento organizado. Apenas aquela quietude que vem depois que algo grande demais acontece e o cérebro ainda não encontrou a gaveta certa para guardar. O relógio marcava 8h22. O vizinho de trás estava varrendo a calçada. Eu ouvia o som da vassoura de palha no concreto, ritmado e constante. O sol fazia um quadrado amarelado no piso da cozinha. Lá fora, a vida seguia no ritmo de qualquer manhã de quinta. Mas dentro da minha cozinha, alguma coisa havia mudado para sempre. Depois de um tempo que não sei medir, levantei. Fui ao banheiro, abri a torneira. E deixei a água correr enquanto eu chorava de um jeito que não chorava desde o enterro de Edivaldo. Não o choro contido, de quem tem medo de ser ouvida, mas aquele choro de fundo de barriga que parece que arrasta consigo tudo que estava represado faz tempo. Não chorei só por mim. Chorei pela mulher que havia passado décadas construindo. Uma casa, um filho, uma empresa. E que naquela manhã havia entendido que havia construído tudo para os outros e que para si mesma tinha erguido muito pouco. Quando a água esfriou, fechei a torneira, me enxuguei, me olhei no espelho pequeno acima da pia e disse para aquela mulher de olhos inchados, em voz baixa, com uma firmeza que ainda estava nascendo, que aquilo não era o fim, que eu ainda estava de pé e que estar de pé, naquele momento, era suficiente para começar. Voltei ao quarto, peguei o embrulho que havia deixado na mesa, coloquei sobre a cômoda e ali ele ficou, o macacão branco com elefantinhos azuis, dobrado, esperando. Como eu. Mas havia uma diferença entre mim e aquele embrulho que só fui entender nos dias que vieram. Ele estava esperando sem saber o que viria. Eu não. Porque naquela mesma noite, sentada na beira da cama no escuro, enquanto o teto da minha casa me olhava de volta com toda a paciência do mundo, me veio uma lembrança. Lenta a princípio, como quando a gente tenta se lembrar de um sonho. E depois mais nítida, mais firme, mais real. Me lembrei do cofre. Antes de te contar o que estava naquele cofre, preciso te contar sobre o homem que me fez precisar dele. Edivaldo Albuquerque tinha 43 anos quando o coração dele simplesmente parou num domingo de tarde. Não teve aviso, não teve sinal. Ele havia almoçado, levantado da mesa, dito que ia deitar um pouco porque estava com a cabeça pesada e nunca mais acordou. Rodrigo tinha 11 anos, eu tinha 38, e a casa em que vivíamos tinha o segundo andar pela metade. A laje estava concretada, as paredes levantadas, mas sem reboco, sem janelas, sem nada que fizesse daquele espaço vazio um lugar onde as pessoas pudessem viver. Lembro que, na semana seguinte ao enterro, meu cunhado veio me ver e olhou para a obra inacabada com aquela expressão de homem que está prestes a dizer algo que acha que vai ser útil. Me disse que eu devia parar a construção, que sozinha, com um filho para criar e um salário só, eu não ia conseguir terminar, que o jeito era deixar assim por enquanto, fechar o andar de baixo e esquecer de cima por um tempo. Eu ouvi tudo com atenção, agradeci, e quando ele foi embora, fui até a laje, olhei para aquelas paredes nuas de bloco aparente e decidi que ia terminar. Não por teimosia, não para provar nada para ninguém, mas porque Edivaldo havia começado aquela obra com um plano. O andar de cima seria para Rodrigo quando ele crescesse. Seria o quarto grande do adolescente, depois o espaço do jovem, depois o apartamento do filho que ficasse perto da mãe. Não ia deixar o sonho do meu marido virar depósito. Terminei a construção em 2 anos e 4 meses. Fiz com o salário de assistente contábil da cooperativa onde trabalhava,
com o 13º que eu guardava inteiro todo dezembro, com o FGTS que saquei parcelado e com um acordo com o mestre de obras, seu Benedito, que me cobrou menos do que deveria porque era amigo de Edivaldo desde a infância e disse que aquilo era o mínimo que podia fazer. Nunca esqueci isso. Tem gente que aparece na sua vida na hora mais difícil e te salva sem nem perceber que está salvando. Rodrigo cresceu nessa casa. Cresceu me vendo acordar cedo, me vendo fazer conta em papel, me vendo dizer não para a coisa que queria comprar porque o dinheiro tinha outro destino. Nunca reclamei perto dele. Nunca deixei que ele sentisse o peso do que carregávamos, e olha que era peso. Mas eu acreditava, com uma convicção que hoje reconheço como a coisa mais bonita que já tive, que filho não precisa crescer sabendo o tamanho do sacrifício da mãe. Ele precisa crescer se sentindo seguro. O resto é conta que a mãe paga sozinha e não apresenta para ninguém. Rodrigo foi um filho bom. Isso eu preciso dizer com todas as letras, porque o que veio depois não apaga o que ele foi antes. Estudioso, atencioso, daquele tipo que liga no aniversário e lembra que você não gosta de coentro. Quando passou no vestibular de engenharia civil numa universidade em Campinas, eu chorei no banheiro para ele não ver. De orgulho, não de tristeza. Quando ele foi embora de casa pela primeira vez, com 2 malas e uma mochila, eu fiquei na janela vendo o ônibus partir e pensei, pronto, fiz o que me pediram para fazer. Criei um homem inteiro. Paguei metade do aluguel do apartamento dele nos primeiros 2 anos. Não porque ele pediu, porque eu quis. Porque entendia que começar do zero numa cidade nova, com salário de engenheiro júnior, tem um custo que ninguém conta para os jovens antes de eles saírem de casa. Então, eu cobria a diferença em silêncio, todo mês, como quem paga uma conta que considera sua por direito. Quando ele me ligou dizendo que queria abrir a própria construtora, eu estava sentada exatamente na mesma cadeira da cozinha onde sentei naquela manhã de março. Ouvi o plano inteiro. O galpão que ele queria alugar, os equipamentos que precisava comprar, o contrato que já tinha em vista se conseguisse estrutura para executar. Ouvi com atenção, fiz as perguntas certas e no final disse: "Quanto você precisa para começar?" Ele hesitou. Disse que não queria pedir. Eu disse que não era pedido, era investimento. Que eu havia guardado dinheiro por 11 anos em parcelas pequenas todo mês, como minha mãe me ensinou a fazer, e que aquele dinheiro tinha destino certo desde o começo. Era para ele ter o que Edivaldo não teve tempo de dar. Coloquei os recursos para a entrada dos primeiros equipamentos. Assinei como fiadora no contrato de arrendamento do galpão, meu nome, minha responsabilidade, minha assinatura. E fizemos um contrato entre nós, registrado em cartório, claro como água. 30% da construtora estava em meu nome, como reconhecimento formal do investimento que eu havia feito. Rodrigo sugeriu isso. Disse que não seria justo de outro jeito. Eu concordei, não por interesse, mas porque reconheci que era a forma honesta de estruturar o que havia entre nós. Aquele contrato foi para o cofre. Ficou lá junto com os extratos, os recibos, os comprovantes de cada transferência que fiz ao longo dos anos. Uma vida de papel guardada numa caixa de aço com segredo numérico, atrás das colchas de inverno no armário do meu quarto. Patrícia nunca perguntou sobre as origens da empresa. Nunca perguntou de onde veio o capital inicial, quem assinou a fiança, porque o galpão tinha um contrato com o nome da mãe do marido. Talvez achasse que sabia. Talvez não quisesse saber. Seja como for, ela nunca perguntou. E eu nunca julguei necessário explicar o que não havia sido perguntado. Conheci Patrícia numa visita a Campinas, 2 anos depois de Rodrigo abrir a empresa. Ele me levou para jantar num restaurante italiano simples, perto do bairro onde ela morava, e ela chegou com 20 minutos de atraso, sorriso aberto, aquele jeitinho de quem sabe que tem a situação sob controle. Era bonita, articulada, de família estruturada, pai médico, mãe professora universitária. Rodrigo estava apaixonado de um jeito que eu reconheci imediatamente, porque era o mesmo jeito que Edivaldo me olhava quando a gente era novo. Fui feliz por ele, com uma pontada pequena que toda mãe sente quando percebe que o filho escolheu outra pessoa para ser a central da vida dele. Mas feliz. Aquela pontada é parte do amor, não é traição dele. O casamento foi lindo.
simples e bonito, numa chácara dos pais dela em Campinas, com umas 80 pessoas, muito bem organizado. Eu usei um vestido azul marinho que comprei especialmente para o dia. Rodrigo chorou na hora dos votos, daquele jeito discreto, de homem que tenta conter e não consegue. Fiquei na segunda fileira, com meu cunhado ao lado, e quando eles se abraçaram no altar eu pensei, está feito, ele está feliz. É isso que importa. O que aconteceu depois aconteceu devagar, tão devagar que por muito tempo eu achei que estava imaginando. Primeiro foram as ligações que foram espaçando. A gente falava todo domingo, isso havia durado anos. Foi ficando quinzenal. Depois, quando ela estava por perto, a conversa ficava mais curta, mais superficial, como se ele estivesse com um olho na hora. Depois foram os almoços de aniversário que eu fazia todo ano para ele, que começaram a ser cancelados com justificativas razoáveis. Muito trabalho, viagem, compromisso dos pais dela que coincidia. Depois vieram os comentários de Patrícia. Sempre leves, sempre com um sorriso, sempre com aquele verniz de quem está só, sendo honesta, que eu colocava sal demais na comida, que o jeito que eu arrumava a mesa era muito de interior. Ela usou essa expressão, eu me lembro, que eu mimava demais, Rodrigo, quando ele estava gripado, que isso não fazia bem para um homem adulto. Eu ria, eu cedia. Eu dizia que bom que você fala, que vou prestar atenção, que você tem razão. Engoli cada comentário com o sorriso de quem quer fazer dar certo. Porque eu queria. Porque ela era a mulher do meu filho. Porque eu havia prometido a mim mesma que não seria a sogra do conto popular. Aquela que interfere, que julga, que compete. Ia ser diferente. Ia ser leve. Só que tem uma diferença entre ser leve e ser transparente. E eu fui ficando transparente sem perceber. Quando Patrícia engravidou, algo em mim acendeu de novo. Achei que ia ser um recomeço, que um bebê transforma as dinâmicas, amolece as arestas, abre espaço para uma proximidade que o cotidiano não havia deixado crescer. Eu me ofereci para ajudar. Nas compras, nas consultas quando Rodrigo não podia, no enxoval. Ela aceitou algumas ajudas com uma cortesia que eu comecei a reconhecer como o tipo de cortesia que não quer aproximação. Aceita para não ter que dizer não, mas mantém a distância intacta. Numa tarde de novembro, liguei para Rodrigo para combinar de ir até Campinas no fim de semana seguinte, ver o quartinho do bebê que estavam montando. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse que ia verificar com Patrícia e me dava um retorno. O retorno veio por mensagem, horas depois, com a letra dele. Mãe, a Pati está descansando muito esse fim de semana. Deixa para a gente combinar depois. Depois nunca chegou. Fui ao chá de bebê, um evento organizado pelas amigas dela, onde eu era a única pessoa que não conhecia ninguém, onde fui apresentada como a mãe do Rodrigo por alguém que nem sabia meu nome, onde fiquei 2 horas sorrindo para pessoas que não me viam. Voltei para Santos com um presente embrulhado e uma certeza que eu ainda não queria nomear, que meu lugar naquela família havia sido definido sem que eu pudesse votar. E quando o Bernardo chegou, a definição se tornou oficial. Nos 22 dias que se seguiram ao hospital, eu acordava todo dia com o celular na mão antes mesmo de me levantar da cama. Esse hábito que a gente cria quando está esperando notícia, uma mensagem, uma foto, qualquer sinal de que ainda existe um fio entre você e o que você perdeu. Rodrigo respondeu 2 vezes. A primeira com uma foto do bebê dormindo, sem legenda, sem coração, sem nada. A segunda com uma mensagem dizendo que Patrícia estava se recuperando e precisava de calma, que eles me avisariam. Eu guardei as 2 mensagens. Reli mais vezes do que deveria. E toda manhã, quando passava pela cômoda do quarto a caminho da cozinha, eu via o embrulho com elefantinhos azuis e pensava, ainda não é hora de guardar. Guardar parecia o mesmo que abrir mão. E eu ainda não estava pronta para abrir mão do meu neto, sem ao menos ter chegado perto o suficiente para cheirar o cabelo dele. Na 3ª semana, Dona Conceição bateu na porta e perguntou pelo nascimento. Eu disse que estava tudo bem, que o bebê estava lindo, que eu estava bem. Ela foi embora satisfeita com a resposta. E eu fui ao banheiro, abri a torneira e chorei de um jeito que não me lembrava de ter chorado desde aquele domingo em que Edivaldo foi dormir e não acordou mais. Mas dessa vez, no meio do choro,
aconteceu algo diferente. Uma clareza fria, tranquila, quase física, como quando a febre quebra de repente e a gente sente o corpo voltando a si. Uma pergunta se formou no meio de tudo aquilo, direta, sem rodeio. E o contrato? Levantei, enxuguei o rosto, fui ao quarto, abri o armário, puxei as colchas de inverno, e ali estava o cofre, pequeno, preto, com o segredo numérico que só eu sabia. Digitei o código, abri a tampa. E ali estava tudo: os extratos, os recibos, os comprovantes. E embaixo de tudo, numa pasta fina de papelão azul, o contrato registrado em cartório. 30% da construtora. Meu nome, minha assinatura. Minha vida inteira condensada em 3 folhas de papel timbrado com o selo do serviço notarial. Peguei o contrato com as 2 mãos. Li do começo ao fim, como se estivesse lendo pela primeira vez. E quando terminei, coloquei de volta na pasta com um cuidado que não era cuidado com o papel. Era cuidado com o que aquele papel representava. Porque naquele momento eu entendi uma coisa que mudaria tudo o que vinha a seguir. Eles haviam me tratado como se eu não tivesse nada. Como se eu fosse uma mulher de 66 anos que dependia dos outros para existir. Como se décadas de trabalho, de sacrifício, de construção silenciosa simplesmente não contassem. Só que eu tinha tudo, guardado, documentado, registrado. E agora, pela primeira vez, eu ia usar. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre tomar uma decisão difícil. Ela não chega com barulho. Não vem com raiva no peito. Não vem com o coração acelerado. Não vem com aquela vontade de gritar que todo mundo imagina que precede um gesto de coragem. Ela chega como chega o amanhecer, devagar, quase sem que a gente perceba, até que de repente há luz onde antes havia escuro, e você olha ao redor e entende que a noite acabou. Dormi pouco naquela noite, depois de abrir o cofre. Mas não foi um sono agitado. Foi aquele sono raso, de superfície, de quem está com a cabeça trabalhando devagar enquanto o corpo descansa. De vez em quando abria os olhos, olhava para o teto e me lembrava do contrato que havia colocado em cima da cômoda antes de deitar. A pasta fina de papelão azul estava ali, no escuro, esperando. Na manhã seguinte, acordei antes de 5. Fiz café. Sentei na cadeira de madeira escura e coloquei a pasta na mesa, na frente de mim, como se fosse um interlocutor. Abri de novo. Li de novo, desta vez mais devagar, não porque eu precisasse entender as palavras que já conhecia de cor, mas porque precisava sentir o peso de cada cláusula com calma. Nome das partes, objeto do contrato, percentual de participação, data do registro, assinaturas. Tudo estava lá, firme, com o carimbo roxo do cartório e o número do livro de registro que tornava aquele papel não apenas uma intenção, mas um fato jurídico. Me lembrei, enquanto lia, da noite em que Rodrigo e eu havíamos assinado esse documento. Ele havia insistido no cartório, não fui eu. Eu havia dito que não era preciso, que confiava nele, que éramos mãe e filho, e que papel nenhum era mais forte do que isso. Ele foi firme. Disse que justamente por sermos mãe e filho, era importante fazer certo, que o que eu havia investido era real e merecia ser tratado como real. Que ele não queria que eu ficasse num lugar de fragilidade por causa dele. Disse que não seria justo de outro jeito. Guardei essa memória por muitos anos como prova de que havia criado um homem íntegro. E naquela manhã, com o café esfriando na xícara e a pasta aberta na minha frente, ela se tornou outra coisa. Prova de que o homem íntegro ainda existia dentro dele. Enterrado, sufocado, mas existia. E que talvez o que ele precisasse não fosse que eu o destruísse, mas que eu o forçasse a se lembrar de quem era. Fechei a pasta. Fui ao quarto. Peguei o caderninho de contatos que guardo na gaveta de cima da cômoda. O de capa preta, aquele que minha irmã me deu há anos, dizendo que mulher organizada não depende de celular para lembrar o que importa. Folheei até o R. E liguei para a doutora Renata. Conheci Renata Cavalcante quando ela ainda era estagiária de Direito num escritório aqui no Imbaré. Uma moça miúda, de óculos grandes, com aquela seriedade de quem sabe que precisa provar mais do que os outros para ser levada a sério.
Ao longo dos anos, fui a ela em algumas questões pequenas, revisão de contrato de locação, orientação sobre inventário quando minha mãe se foi. Ela cresceu, montou o próprio escritório e ficamos naquele tipo de relação que não é amizade íntima, mas é confiança real. A confiança de quem sabe que do outro lado tem alguém que vai olhar para o seu problema com honestidade. Ela atendeu no terceiro toque. Expliquei a situação com calma, na ordem certa. O contrato, a participação societária, o que havia acontecido no hospital, os 22 dias de silêncio. Ela ouviu sem interromper. E isso era uma das coisas que eu apreciava nela. Quando terminei, ficou 1 segundo em silêncio e depois disse o que eu precisava ouvir. Que meus direitos estavam documentados, que a solicitação era legítima e que agir dentro deles não era retaliação. Era simplesmente exercer o que já me pertencia. Disse que ia precisar dos documentos originais. Combinamos que eu passaria no escritório dela naquela tarde. Desliguei o telefone. Terminei o café, que já estava frio, e percebi que havia feito aquela ligação sem que meu coração disparasse uma vez sequer, sem tremor na voz, sem hesitação. Havia uma tranquilidade em mim que eu não reconhecia como minha, ou melhor, que eu reconhecia como de um tempo muito anterior, de antes de ter aprendido a encolher. Levantei. Fui regar as plantas da varanda. Havia 3 vasos de samambaias que precisavam de água, um pé de manjericão que estava pedindo um tutor e uma begônia que florescia toda vez que eu achava que havia secado de vez. Reguei cada um com atenção, como fazia toda manhã. A vida miúda precisava continuar, e havia algo de importante nessa continuidade, nesse recusar deixar que a dor grande engolisse os rituais pequenos. Naquela tarde, passei no escritório de doutora Renata com a pasta azul e um envelope com cópias dos extratos. Ela examinou tudo, fez algumas perguntas técnicas que eu respondi sem dificuldade. Décadas trabalhando com contabilidade ensinam a guardar papel na ordem certa, e me disse que em 48 horas protocolaria a solicitação formal de revisão societária, pedindo reconhecimento pleno dos meus direitos como sócia, com acesso a demonstrativos financeiros e participação nas decisões da empresa. Tudo dentro da lei. Tudo com o meu nome. Tudo documentado. Voltei para casa no fim da tarde com a pasta debaixo do braço e uma sensação que demorei para nomear. Não era satisfação, porque satisfação tem um gosto de vitória, e eu não estava buscando vitória. Não era alívio, porque o peso ainda estava lá. Era algo mais próximo de alinhamento, como quando a gente passa tempo demais curvada e de repente consegue ficar ereta de novo, e os ombros doem um pouco, mas a coluna agradece. Jantar foi arroz, feijão, uma costelinha que havia sobrado do dia anterior. Comi sozinha, como de costume, com o rádio ligado naquele programa de música antiga que escuto desde antes de Rodrigo nascer. Lavei a louça. Apaguei a luz da cozinha e fui dormir às 9h30, 1 hora mais cedo do que o normal, porque pela primeira vez em semanas não havia nada pendente dentro de mim que me prendesse acordada. Nos 2 dias seguintes não aconteceu nada visível. A vida seguiu com a sua regularidade de sempre. Café cedo, caminhada na praça do bairro, almoço, alguma leitura à tarde, jantar, rádio. Dona Conceição bateu na janela numa tarde para me dar um pote de goiabada que havia feito. Aceitei, agradeci, conversamos sobre o calor que não passava. Nada de diferente. Por dentro, eu sabia que a engrenagem havia começado a se mover. Apenas não sabia a velocidade. Na manhã do 3º dia, doutora Renata me ligou para confirmar que a solicitação havia sido protocolada e que a notificação formal seria encaminhada para o endereço da empresa. Perguntou se eu estava bem. Disse que sim. E era verdade. Foi no 4º dia que Rodrigo ligou pela primeira vez. Eu estava na varanda, dando atenção à begônia que havia aberto uma flor cor-de-rosa naquela manhã. Uma flor pequena, quase tímida, como se pedisse licença para existir. O celular vibrou na mesa de dentro. Eu ouvi. Não me levantei imediatamente. Deixei tocar. Depois fui ver. Era ele. Fiquei olhando para o nome dele na tela por uns 3, 4 segundos e não atendi. Não foi raiva. Preciso que você entenda isso. Não foi raiva, não foi frieza, não foi calculismo. Foi simplesmente o reconhecimento de que eu não tinha nada a dizer que já não estivesse dito.
Não em palavras. Palavras entre nós haviam se tornado insuficientes fazia tempo. O que eu tinha a dizer estava protocolado, assinado, documentado, entregue. Atender aquela ligação seria retroceder para o único idioma que essa situação havia me ensinado a desconfiar: o idioma das promessas sem estrutura. Ele não deixou mensagem. No quinto dia, ligou de novo, 2 vezes, com intervalo de 1 hora. Eu vi os 2. Não atendi nenhum. Na segunda vez, deixou um áudio que eu não abri naquele momento. Guardei para depois, como quem sabe que certas coisas só podem ser ouvidas quando a gente está pronta para não se dissolver no meio. Abri o áudio naquela noite, já de pijama, sentada na beira da cama. A voz de Rodrigo estava tensa, o tipo de tensão de quem está tentando soar calmo e não conseguindo completamente. Ele disse que havia recebido uma notificação, que precisava entender o que estava acontecendo, que eu podia ter ligado antes de tomar uma atitude dessas. Disse que estava tentando conversar. Disse "mãe" umas 3 vezes no espaço de 30 segundos. Eu ouvi até o fim. Guardei o celular no criado mudo. Apaguei a luz e dormi. No 6º dia, aconteceu algo que eu não esperava. Pela manhã, quando fui abrir o portão para colocar o lixo na calçada, minha vizinha de frente, Dona Teresa, estava varrendo a calçada dela. Mulher de pouquíssimas palavras, daquelas que observam mais do que falam. Sempre soube que ela via muito mais do bairro do que qualquer um imaginava. Ela me olhou, parou a vassoura e disse com aquela voz dela de quem não tem hábito de enfeitar as coisas: "Juraci, o carro do seu filho ficou parado do outro lado da rua ontem à tarde. Quase 2 horas. Ele não desceu. Fiquei parada com o saco de lixo na mão." "Não desceu?" Repeti. "Não." Ela retomou a varredura. Ficou lá. Depois foi embora. Entrei. Fechei o portão devagar. Apoiei as costas nele por 1 segundo. Rodrigo havia vindo a Santos. Havia parado o carro em frente à minha casa. E não havia batido na porta. Fiquei pensando no que isso significava. E o que me ocorreu não foi raiva, não foi enternecimento, não foi nenhuma das coisas simples. Foi uma percepção complexa, daquelas que só vêm com a idade. Que meu filho estava num momento em que sabia que havia errado, mas ainda não sabia como carregar esse peso sem colocar nas mãos da pessoa que havia machucado. Que ele havia feito todo o caminho até a minha rua e faltado com a coragem de completá-lo. Que havia algo de muito humano nisso, e também algo de muito insuficiente. Não liguei para ele. Fiz o almoço, reguei as plantas, li um pouco, ouvi o rádio. E quando o sol da tarde começou a ceder, fui até o quarto, peguei o macacão branco com elefantinhos azuis da cômoda e o dobrei de novo, com o mesmo cuidado de quando o havia preparado semanas antes, como se a dobra perfeita fosse uma forma de manter a promessa que o embrulho representava. Coloquei de volta no lugar. Ainda não, mas logo. Na 7ª manhã, acordei às 6h30. Dia comum. Café, as samambaias, a begônia que precisava ser regada com menos água do que eu costumava dar. Me arrumei sem pressa. Passei o batom. Aquele marrom claro que uso no dia a dia, não o vermelho dos domingos especiais. Às 8h38, eu estava sentada na sala com uma xícara de chá de erva cidreira, lendo o jornal do dia anterior que tinha ficado na mesa, quando ouvi um carro parar na rua. Não me levantei imediatamente. Continuei lendo. Passou 1 minuto. Outro. Olhei para as minhas mãos, as mesmas mãos que haviam terminado uma obra sozinha, que haviam assinado contratos, que haviam dobrado um macacão com elefantinhos azuis com o cuidado de quem ainda acredita que o amor merece ser tratado com atenção. Mãos de 66 anos que sabiam trabalhar, que sabiam esperar, que sabiam, quando necessário, segurar. E então, às 8h40, soou a campainha. Um toque só. Daqueles toques que não são de entregador nem de vizinho. São de alguém que está com o dedo sobre o botão e uma parte de si ainda esperando poder dar meia volta. Dobrei o jornal com cuidado. Coloquei sobre a mesa. Levantei devagar. Não por falta de pressa, mas porque havia aprendido naqueles 7 dias que urgência era um luxo que eu não precisava mais conceder a ninguém antes de mim mesma. Caminhei até a porta. E abri. Era Rodrigo. Sei que você já sabia,
Mas preciso dizer assim mesmo, porque tem uma diferença entre saber que alguém vai aparecer e ver o rosto dessa pessoa na sua frente depois de 7 dias de silêncio, 7 dias de ligação não atendida, 7 dias de um carro parado na rua que não teve coragem de completar o caminho. Ver o rosto é diferente de imaginar. E o rosto que eu vi naquela manhã, quando abri a porta da minha casa, não era o rosto que eu esperava. Eu esperava encontrar o Rodrigo de reunião. O que eu chamo assim internamente. Aquele filho de postura, de voz firme, de mãos que não tremem sobre a mesa quando tem algo difícil para dizer. O que havia crescido vendo a mãe terminar obra sozinha e havia aprendido, por osmose, que demonstrar fragilidade é um risco que a vida cobra caro. Não era esse o homem que estava na minha porta. Rodrigo usava o terno escuro. O mesmo de reuniões importantes, o que me disse que ele havia saído de algum compromisso ou que havia se vestido assim de propósito, como quem coloca uma armadura antes de uma batalha que já sabe que vai perder. Mas a armadura não estava segurando nada. O rosto estava sem defesa. Os olhos, vermelhos daquela vermelhidão específica que não vem do choro de agora, vem do choro de horas atrás, do choro que já secou e deixou a marca, do choro que a pessoa nem sempre percebe que está fazendo porque acontece por dentro, no silêncio de um carro parado numa rua que ela não teve coragem de sair. Ele abriu a boca. Fechou. Olhou para os meus olhos. Desviou para o chão. Voltou para os meus olhos. E a boca abriu de novo. Mas o que veio não foi palavra. Foi um som pequeno, partido, que ficou no meio do caminho entre o que ele queria dizer e o que o peito deixava sair. As mãos, que ele segurava juntas na frente do corpo como se precisasse de alguma coisa para se ancorar, tremiam levemente. Não de frio, porque março em Santos não é frio. Era o tremor de quem está carregando um peso que chegou ao limite do que os braços aguentam. Eu o olhei por um longo segundo e disse apenas: "Entra, Rodrigo." Ele entrou. Ficou parado na sala enquanto eu ia à cozinha fazer café. Um ritual que fiz com as mãos, sem precisar pensar, porque há certas coisas que o corpo sabe fazer mesmo quando a cabeça está em outro lugar. Ouvi o som do sofá quando ele sentou. Ouvi o silêncio que se instalou. Eram 8h45 da manhã, e o sol entrava pela janela da sala, fazendo um retângulo claro no piso de madeira. E havia algo de muito quieto naquele momento. Uma quietude que não era conforto nem desconforto. Era apenas o espaço entre dois momentos que ainda não tinham acontecido. Voltei com as 2 xícaras. Coloquei a dele na frente, a minha do lado. Sentei em frente a ele. Ele estava olhando para as próprias mãos. A xícara de café ficou na mesa sem ser tocada. Eu esperei. Não com impaciência. Aprendi nesses 7 dias que a pressa é uma forma de dar às pessoas um poder que elas não merecem. Que o silêncio, quando a gente consegue habitar sem precisar preenchê-lo, é uma das formas mais honestas de presença que existem. Então esperei. Com a minha xícara nas mãos, com o calor dela passando para os dedos, com os olhos em Rodrigo sem cobrar nada do olhar. Ele levantou a cabeça, e quando me olhou dessa vez, não desviou. "Mãe!" A voz saiu baixa, áspera, de quem não estava usando muito a voz naqueles dias. Eu errei. Esperei. Eu errei muito. Pausa longa. Ele pressionou os lábios um contra o outro, como quem tenta segurar alguma coisa antes de continuar. Eu sabia o que ia acontecer no hospital. Eu sabia antes de acontecer. Eu sabia enquanto acontecia e eu fiquei parado. A xícara de café continuava intocada. Eu deixei. Essas 2 palavras saíram de um jeito diferente das outras. Mais lentas, mais pesadas, como se ele as estivesse carregando há dias e finalmente estivesse colocando no lugar onde deveriam estar. Eu te deixei ir embora daquele corredor com aquele embrulho nas mãos e eu fiquei sentado. Eu continuei sem falar. Rodrigo passou a mão no rosto. Aquele gesto que ele fazia desde criança quando estava tentando organizar o que sentia. 6 anos. Eu via esse gesto desde que ele tinha 6 anos. "Eu não sei como você ainda está de pé", ele disse. E dessa vez a voz não aguentou. Saiu partida no meio, e ele virou o rosto para o lado, para a janela, como se o sol de fora pudesse segurar o que estava vindo de dentro. Deixei que o silêncio durasse o tempo que precisou durar. Depois, coloquei a xícara na mesa com calma.
E disse a ele uma coisa que eu havia ensaiado sem querer naqueles 7 dias, que havia se formado sozinha, como as palavras certas sempre se formam quando a gente para de tentar forçá-las. Rodrigo, eu não estou de pé apesar do que você fez. Estou de pé por causa do que eu escolhi fazer depois. Ele me olhou. Há uma diferença, eu disse. O que veio depois não foi uma conversa fácil. Preciso ser honesta sobre isso, porque seria injusto com quem está me ouvindo suavizar o que aquele momento foi. Não houve abraço imediato. Não houve o alívio rápido de quem resolve tudo com as palavras certas. Houve, isso sim, uma conversa longa. Mais longa do que eu esperava, mais honesta do que eu achei que ele seria capaz de ser e mais dolorosa do que eu estava preparada para sentir, mesmo depois de tudo. Rodrigo começou a me contar, em pedaços, o que havia acontecido antes do nascimento do Bernardo. Não de uma vez, aos poucos, como quem desfaz um nó com cuidado, porque sabe que puxar de uma vez pode rasgar o tecido todo. Me disse que Patrícia havia colocado uma condição. Não na semana do parto, não de surpresa. Havia sido gradual, construída ao longo de meses, naquela linguagem oblíqua de quem não diz diretamente o que quer, mas vai moldando o ambiente até que a outra pessoa sinta que não há outra saída. Conversas sobre limites, sobre espaço, sobre a necessidade de o casal construir a própria família sem o que ela chamava de interferência externa. Rodrigo disse que no começo tentou argumentar. Depois foi cedendo, frase por frase, concessão por concessão, até o ponto em que a concessão deixou de ser sobre visitas e horários e se tornou sobre presença, sobre mim existir ou não existir naquele núcleo familiar que ela havia definido com as fronteiras dela. A condição final, me disse ele com a voz de quem está confessando algo que não consegue se perdoar, havia sido clara. Ou ele mostrava que era capaz de colocar a família, o casal, o bebê, em primeiro lugar, ou ela não garantia o futuro do casamento. E mostrar isso do jeito que ela entendia mostrar significava me deixar de fora. Ele havia escolhido o casamento. E havia me escolhido como o preço. Fiquei em silêncio por um momento depois que ele terminou. Não porque não tivesse o que dizer. Tinha muito. Mas porque algumas coisas merecem ser ditas sem pressa. E eu não ia desperdiçar aquele momento num calor que passaria antes de atingir o lugar certo. Rodrigo, eu disse, eu entendo que você estava com medo de perder o casamento. Entendo que você estava com medo de perder o filho. Esses medos são reais. Não estou dizendo que não são. Parei. Coloquei as mãos na mesa, abertas, como quem não está escondendo nada. Mas você me usou como moeda de troca e achou que eu não tinha valor suficiente para perceber. Ele não discutiu. Abaixou a cabeça, mas dessa vez era diferente do hospital. No hospital, ele havia abaixado a cabeça de quem desvia. Ali, na minha mesa, era a cabeça de quem recebe o peso e não tenta escapar dele. Eu sei, ele disse. Depois de um tempo que não soube medir, Rodrigo me perguntou sobre a construtora. Não com raiva. Me perguntou com aquela mistura de preocupação legítima e vergonha de quem sabe que não tem muito espaço para se queixar, mas precisa entender o que está acontecendo com o que construiu. Expliquei com clareza. Que doutora? Renata havia protocolado uma solicitação de revisão societária pedindo o reconhecimento formal dos meus direitos como sócia. Direitos que sempre foram meus, que constavam em contrato registrado, que eu nunca havia precisado acionar porque nunca havia precisado, que não estava pedindo nada além do que já me pertencia. Ele ficou quieto, processando. Depois disse uma coisa que eu não esperava. Eu sabia que aquele contrato ia aparecer um dia. Não assim, mas eu sabia. Eu o olhei. Por quê? Porque você nunca faz nada pela metade. Ele disse. Nunca fez. Eu devia ter lembrado disso antes de deixar que as coisas chegassem até aqui. Havia algo de muito doloroso nessa frase, não pelo que dizia sobre mim, mas pelo que dizia sobre ele, que ele me conhecia, que sempre me conheceu, e que mesmo assim havia escolhido o silêncio naquele corredor de hospital. Não disse isso em voz alta, mas acho que ele leu no meu rosto, porque desviou o olhar para a xícara de café que havia esfriado por completo, e disse, baixinho, eu vou resolver. Não é sobre resolver, eu disse. É sobre reconhecer. Há uma diferença. Ele me olhou de novo,
E dessa vez havia algo nos olhos dele que eu não via há muito tempo. Não desde antes do casamento. Não desde quando ele ainda era o homem que havia insistido num contrato de cartório porque não queria que eu ficasse num lugar de fragilidade. Era o reconhecimento de que havia uma pessoa sentada naquela cadeira de madeira que não era apenas sua mãe. Era alguém com história própria, com direitos próprios, com uma vida que não começava nem terminava nele. Tudo bem, ele disse. Reconheço. Ele ficou mais uma hora. Tomamos um segundo café. Dessa vez, ele tomou, ainda frio, sem reclamar. Conversamos sobre o Bernardo, os primeiros sorrisos, a maneira que ele dormia com os braços abertos como se fosse abraçar o mundo, o cheiro de talco que Rodrigo disse que era impossível descrever para quem ainda não havia sentido. Eu ouvi com o coração apertado, não de tristeza, mas de antecipação, porque eu ainda não havia sentido esse cheiro, e havia chegado a hora de dizer isso. Disse que queria ver o neto, não como visita tolerada, não como concessão da Patrícia, como avó, com a regularidade e o respeito que essa relação merecia. Rodrigo não hesitou. Disse que ia conversar com Patrícia, que as coisas precisavam mudar, que ele havia deixado muita coisa ser definida sem a sua participação ativa e que isso também havia terminado. Não precisei perguntar o que ele queria dizer. Entendi. Quando ele foi embora, ficou um abraço, curto, sem as palavras que abraço longo precisaria carregar, mas firme. O tipo de abraço de dois adultos que estão começando a aprender a se falar de um jeito diferente do que aprenderam. Sem a hierarquia de mãe que tudo suporta e filho que tudo recebe. Com o nível que as coisas entre dois adultos deveriam sempre ter tido. Fechei a porta. Fui à janela da sala e vi o carro dele sair da rua. Fiquei olhando até dobrar na esquina e desaparecer. Depois voltei à cozinha. Lavei as 2 xícaras. Enxuguei. Guardei. E fui até o quarto. Peguei o macacão branco com elefantinhos azuis da cômoda. Fiquei com ele nas mãos por um momento, sentindo o algodão lavado, o bordado da gola, a fitinha celeste que havia começado a se soltar de uma ponta. Coloquei de volta. Mas dessa vez não com o gesto de quem está guardando uma espera. Com o gesto de quem está guardando uma promessa que está prestes a ser cumprida. Rodrigo havia dito que ia resolver. E resolveu. Não vou entrar nos detalhes técnicos do que aconteceu com a construtora, porque detalhes técnicos não são o coração dessa história. O coração dessa história é outra coisa, e você vai entender daqui a pouco. O que eu posso dizer é que doutora Renata cuidou de tudo com a competência que eu sempre soube que ela tinha, que minha participação societária foi formalmente reconhecida nos documentos da empresa, e que isso aconteceu sem tribunal, sem grito, sem drama público. Aconteceu porque havia um contrato registrado em cartório, e porque contratos registrados em cartório existem exatamente para os momentos em que as palavras não bastam mais. Resolvido. Mas o que me importava de verdade, o que eu havia estado esperando desde aquela manhã de março em que subi num ônibus com um embrulho de papel de seda nas mãos e desci sem conseguir entregá-lo, era uma coisa que nenhum documento do mundo podia me dar. Era o Bernardo. Rodrigo ligou numa quarta-feira à tarde, 3 semanas depois da conversa na minha cozinha. A voz estava diferente, não aliviada, que seria artificial demais, mas mais firme. Como quem tomou uma decisão e está aprendendo a viver com o peso dela. Disse que havia conversado com Patrícia, que as coisas haviam sido ditas com clareza, daquele jeito que eu imagino que não foi fácil para nenhum dos dois, mas que era necessário. Que havia sido estabelecido um acordo. Eu veria o Bernardo regularmente, às quartas e aos sábados, na minha casa, sem condição, sem supervisão, sem prazo de validade. Não perguntei o que Patrícia havia dito. Não perguntei como havia sido a conversa. Não precisava. O acordo era o que importava, e o acordo era justo. Disse a Rodrigo que estava bem. Perguntei quando seria a primeira visita. Sábado, ele disse. De manhã. Desliguei. Fiquei sentada na sala por um momento. Depois fui ao quarto. Peguei o macacão. Naquela noite lavei o macacão de novo. À mão, com sabão neutro, o mesmo de antes. Não porque estivesse sujo. Estava guardado há semanas, impecável, dobrado da mesma forma que eu havia deixado. Mas lavar era um ritual. Era o jeito que eu tinha de dizer, desta vez vai. Desta vez você vai chegar.
Passei com ferro morno, com aquele cuidado todo de não marcar o bordado dos elefantinhos. Dobrei. Coloquei sobre a cômoda sem embrulho desta vez. Sem papel de seda, sem fitinha. Essa entrega não precisava de embrulho. Precisava só de mim. Dormi bem naquela noite. De um jeito que não dormia há tempo. Aquele sono que não tem camada entre a gente e o descanso, que começa sem que a gente perceba e termina com luz de manhã, sem acordar no meio. O tipo de sono que a gente só tem quando não está em dívida com nada. O sábado chegou com sol. Em Santos, quando o sol aparece de manhã no verão que começa a ceder para o outono, ele tem uma qualidade diferente. Menos agressivo do que o do meio do dia, mais dourado, do tipo que entra pela janela e faz a poeira flutuante parecer coisa bonita. Acordei às 6h30. Fiz café. Reguei as plantas da varanda, as samambaias, o manjericão, a begônia que havia aberto uma segunda flor cor-de-rosa naquela semana, como se soubesse que havia motivo. Me arrumei com cuidado. Não o batom vermelho dos dias especiais, o marrom claro do cotidiano, o que eu queria que fosse meu rosto normal para o Bernardo, não um rosto de ocasião. Queria que ele me conhecesse como eu sou, não como eu apareço nas fotos. Às 9h20, ouvi o carro na rua. Desta vez não fiquei sentada esperando. Fui à janela. Vi Rodrigo estacionar, descer, ir até o banco de trás. E quando ele apareceu do outro lado do carro, tinha nos braços um embrulho de moletom azul claro. Pequeno, redondo, com um gorro branco saindo de uma ponta. Fui até a porta antes que a campainha soasse. Rodrigo estava no portão com o Bernardo no colo quando abri. Meu filho parecia, como eu descreveria isso, parecia como alguém que carregava nos braços a prova de que a vida continua sendo capaz de coisas boas, mesmo depois dos erros que cometemos. Tinha aquele olhar de pai novo que não passa, aquele que mistura exaustão e encantamento numa proporção que nenhuma outra fase da vida consegue reproduzir. Mas eu mal olhei para Rodrigo. Olhei para o Bernardo. Eram 4 meses de vida. 4 meses que eu havia perdido. Os primeiros sorrisos, as primeiras expressões, as noites que Rodrigo havia me descrito naquela conversa na cozinha. 4 meses que não voltam. Eu sabia disso e havia feito as pazes com isso, porque algumas perdas são o preço de não ter abdicado de si mesma, e esse preço, embora doloroso, era justo. Mas ali estava ele. Com o gorro branco levemente torto, os olhos escuros que Rodrigo me disse que eram da cor dos meus, as bochechas redondas de quem ainda não sabe que o mundo tem arestas. Dormindo. Aquele sono profundo de bebê que faz a gente querer respirar mais devagar para não perturbar. Pode pegar, Rodrigo disse. Abri os braços. Tem coisas que o corpo sabe antes da cabeça. As mãos se posicionaram sozinhas, uma sob a nuca, uma sob as costas. Aquele jeito instintivo que não vai embora mesmo depois de décadas sem segurar um recém-nascido. O Bernardo fez um movimento pequeno quando mudou de colo, um ajuste, e depois se acomodou. Pesava o que os bebês pesam, aquele peso denso e quente que não tem comparação com mais nada no mundo, o peso de coisa viva e nova e inteiramente confiante no braço que a segura. E então veio o cheiro. Rodrigo havia tentado me descrever naquela manhã na cozinha. Havia dito que era impossível. Tinha razão. É impossível. É o cheiro de talco e de coisa limpa e de algo que não tem nome, que existe só naquele momento de vida, que vai sumindo devagar sem que a gente perceba e um dia não está mais lá. É o cheiro que faz a gente entender, sem precisar que ninguém explique, por que a espécie humana sobreviveu a tanta coisa. Porque isso existe. Porque isso é possível. Fiquei de pé na entrada da minha casa com o Bernardo no colo por um tempo que não soube medir. Rodrigo estava ao lado, quieto, aprendendo, eu acho, a deixar que os momentos existam sem precisar preenchê-los. Uma coisa que eu havia levado décadas para aprender e que talvez ele estivesse começando a entender agora. Depois entrei. Sentei na cadeira de madeira escura da cozinha. Minha cadeira, a de sempre. Com o neto no colo, com o sol da manhã fazendo o quadrado amarelado no piso de cimento queimado. Rodrigo fez café sem precisar que eu pedisse. Sentou do outro lado da mesa. E ficamos assim, os três, por um bom tempo. O avô imaginário presente no silêncio confortável da cozinha que Edivaldo havia sonhado e eu havia terminado.
E o neto que não sabia de nada disso, mas estava exatamente onde deveria estar. Fui ao quarto antes que Rodrigo saísse. Peguei o macacão, voltei para a cozinha e o mostrei para Rodrigo. Ele reconheceu, eu vi. Baixou os olhos por um segundo e depois me olhou de volta. Não precisou dizer nada. Eu também não. Vesti o macacão no Bernardo com aquela delicadeza de quem sabe que o tecido é fino, mas o significado não é. Os elefantinhos azuis ficaram na gola, exatamente onde deviam ficar. O macacão estava um pouco justo. 4 meses de crescimento não perdoam. Mas vestia. Ainda vestia. Rodrigo olhou para o filho vestido e disse baixinho: "Ficou bem nele." Eu concordei. Ficou bem nele. E ali, naquela cozinha que havia sido palco de tantos cafés e tantas despedidas e tantos silêncios pesados e alguns leves, aquele macacão branco com elefantinhos azuis finalmente chegou onde eu havia querido que fosse desde o dia em que o lavei a mão, passei com ferro morno, embrulhei com fitinha celeste e levei ao hospital com o coração cheio de avó. Chegou tarde, mas chegou. Patrícia e eu não nos tornamos amigas. Preciso ser honesta sobre isso, porque seria desonesto pintar um final que não aconteceu. Não houve conversa longa, não houve abraço, não houve aquele momento de revelação em que 2 mulheres se olham e entendem uma a outra de um jeito que o tempo apagou. Não foi assim. O que houve foi um acordo entre adultos que aprenderam, da forma mais difícil, que ignorar uma pessoa não a apaga. Às vezes, a acorda. Ela cumpre a parte dela. Às quartas e aos sábados, o Bernardo vem. Eu cumpro a minha. Recebo com o afeto que é natural em mim, sem cobrar de volta os meses que não posso recuperar, sem usar meu neto como arena para o que ficou entre mim e ela. É pouco? Para algumas pessoas, talvez. Para mim é o suficiente. Porque aprendi, nessa história, que nem todo relacionamento precisa ser curado para ser funcional. E que exigir cura de quem não está pronto para curar é uma forma de prender a si mesmo na ferida do outro. Deixei ir. Não por fraqueza, por escolha. Hoje, o Bernardo tem 7 meses. Já senta com apoio, já reconhece o meu rosto antes de eu dizer uma palavra, já tem aquele sorriso de gengiva que faz o coração da gente girar no peito. Nas quartas, ele chega às 10 da manhã e vai embora às 4 da tarde. Nos sábados eu faço mingau de banana que Rodrigo diz que é igual ao que eu fazia para ele. Não é possível que ele se lembre, mas eu deixo que ele acredite, porque certas continuidades merecem ser cultivadas, mesmo quando são mais afeto do que memória. Nesses meses aprendi o cheiro do Bernardo de cor. Sei a diferença entre o choro de fome e o choro de sono. Sei que ele fica quieto quando eu canto aquela música do Luiz Gonzaga que minha mãe cantava para mim, uma corrente que passa de geração em geração pelo fio da voz, e que agora passa por mim para ele sem que ele saiba de nada disso. Só sente, da mesma forma que eu só sentia quando era pequena, que há um calor seguro naquele som que vem de algum lugar mais fundo do que a gente consegue nomear. Sou avó, de verdade. Não de fim de semana tolerado, não de foto enviada sem legenda. Avó que fica com o cheiro no suéter depois que ele vai embora, que espera a quarta-feira desde o domingo à noite, que já sabe de cor o que ele gosta e o que faz a carinha franzir. Levei 4 meses para chegar aqui, mas cheguei. Sei que tem gente que vai ouvir essa história e dizer que eu fui dura, que deveria ter perdoado mais cedo, que família não se trata assim, que o Rodrigo estava no meio e sofreu junto. Entendo essa perspectiva, não a descarto, mas entendo também, e isso é o que quero deixar com você antes de terminar, que há uma diferença entre perdoar e aceitar qualquer coisa em nome do perdão. Perdoei meu filho. Perdoo todo dia, de formas pequenas, quando vejo nele o menino de 11 anos que ficou sem pai e precisou crescer depressa demais. Perdoo o homem que se perdeu entre o amor que sentia pela esposa e o amor que sentia por mim, e que escolheu mal porque ninguém ensina a gente a fazer essas escolhas certas. Mas perdoar não significa que aquele corredor branco não aconteceu. Significa que ele aconteceu e que eu escolhi não ficar morando dentro dele. Essa é a diferença que importa. Porque no final, o que ficou não foi a humilhação da maternidade. O que ficou foi o cheiro de talco do Bernardo no meu suéter de sempre. O que ficou foi o mingau de banana nas quartas.
O que ficou foi o sorriso de gengiva que eu ganho antes de qualquer outro adulto naquela sala, porque ele me reconhece. Me reconhece de verdade, não como obrigação, mas como presença que ele associa com colo e calor, e aquela música do Luiz Gonzaga que passa de geração em geração pelo fio de uma voz. Fui invisível por tempo demais. Aprendi que invisibilidade não é destino, é escolha de quem nos cerca. E nós podemos, quando chegamos ao limite, nos recusar a confirmar essa escolha. Eu me recusei, e essa recusa me devolveu a mim mesma. Hoje, aos 66 anos, com o cabelo branco que não pretendo tingir, com as mãos que terminaram uma obra e assinaram contratos e dobraram macacões e seguraram bebês, posso dizer uma coisa com toda a certeza que 7 décadas de vida me dão. Ser vista não é luxo. É o mínimo que qualquer pessoa merece, incluindo você, incluindo eu. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.